Hey there, guys! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Pode Tia. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial que mora no meu coração, que eu amo muito, Renan Diego. Uau, que prazer estar aqui, hein? Muito bom e que felicidade, que bom Que poder legal. aqui contribuir com o teu pessoal e principalmente estar aqui nesse papo, né, mais à vontade com você. A gente vai conversar muito, a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre inglês, sobre micos, sobre China, transição de carreira. Olha quanta coisa que a gente tem para conversar. E Raumar. Tu fala chinês? Chinês. Você aprendeu a falar alguma coisa lá nas tuas viagens? Peraí, deixa eu perguntar para ele aqui, para você saber. Eu vou posicionar aqui como que ele foi parar na China, o que aconteceu, que ele foi na China algumas vezes na vida. Como que tu foi parar na China algumas vezes na tua vida? Foi a trabalho, eu sou engenheiro de formação, né? Não exerço mais a profissão, mas engenheiro de formação e então trabalhava embarcado, trabalhava em estaleiro, fazendo. Eu preparava as plataformas para vir para o Brasil e Era poder aquelas extrair. plataformas no meio do mar? Então assim. Ficava lá, tipo, 20 dias. Não, fora do país ficava mais tempo, né? Ficava um mês e meio. E aí a gente preparava, que chama de comissionamento, que é preparar ela, depois da construção, fazer os testes todos para ver se elas estão aptas para vir para o Brasil e começar a operar. Então, Porque construir ela lá e depois trazer ela tipo, tudo pronta. na China é mais barato, inclusive plataforma, né? Caraca, quanto tempo demora para construir uma plataforma? Ih, é tempo, porque assim, a construção desde a base é tipo uns 5 anos, mais ou menos. Eu pegava só o final, porque eu pegava os testes, né? Tá. Então, quando já estava terminando, colocando os módulos que a gente chama, e a gente fazia os testes na tubulação, dava pressão para ver se não tinha vazamento, porque imagina, uma operação de petróleo, você botou lá, não tem como, não pode vazar, né? Então Tá. já tem que fazer todos os testes antes. Então era isso, por isso que eu fui para China, né? Caraca! E aí, pode ir para a China sem falar inglês ou não tem como? Como é que é? Essas oportunidades aparecem para quem sabe inglês? Como que é que funciona essa seleção lá? É impossível, porque assim, você pode não falar a língua local, mas tem que falar inglês. Tá. Então lá, mandarim tipo, o que a gente aprendia de mandarim? Era só as coisas básicas, tipo, oi, olá, os números, porque você tinha que pedir, o resto era mímica, né? Então, assim, E assim, tinha um negócio que era assim, tipo, você pedia alguma coisa, eu quero Que 7, é se eu não me isso? engano, acho que 6 era assim, se eu não me engano. Mentira! Tipo, não era assim, aí era um negócio assim. Então, tinha algumas coisinhas Entendi. meia Culturais, louca, sabe? né? Então, Caraca. mas foi uma experiência muito boa, mas você falou, eu só fui pra lá porque era um projeto gringo e o gringo pediu pra ir, não brasileiros, pra ir pessoas de outros países, Tá. porque os chineses não estavam conseguindo entender o que eles estavam falando. Mentira, porque eles também são tecnicamente deficientes nesse aprendizado do inglês lá. É igual no Brasil, um ou outro ali, os cabeças que falavam, mas a grande maioria não falava. Aí eles trouxeram gente de Singapura, do Brasil, da Alemanha, enfim, UK, esse tipo de coisa. Mas era inglês, então assim. Mas aí tu ficava na plataforma e essa galera tudo misturada, tipo a Nações Unidas ali. E assim, até aqui no Brasil as plataformas é muito diversificado, né? Tem russo, tem singapuriano, tem tailandês, brasileiro, então assim, tem de tudo. Tudo que você imaginar tem ali dentro de uma plataforma. Porque no Brasil não tem mão de obra qualificada para fazer tudo. Então, acaba que traz algumas coisas, e às vezes são projetos que são estrangeiros, e aí é obrigado ter alguém lá de fora também. Então tem uma série de coisas. E qual que é a língua que a gente fala? Inglês, né? Que é universal, né? Exato. E aí a galera de fora também aprende o inglês para todo mundo poder. É tipo um hub de informações. Total. E aí, o que aconteceu na sua vida que você decidiu sair, fazer uma grande transição de carreira? Gente, Renan ensina finanças, gente, hoje em dia. Como que isso aconteceu na tua vida? Como que você saiu disso, que era um trampo muito, tipo, certinho, formal, nanana. O que aconteceu que você decidiu fazer essa mudança? Cara, então, eu como engenheiro, eu gosto de engenharia, né? Eu não sou aquela historinha que, nossa, eu era infeliz no meu trabalho, eu não gostava do que eu fazia. Não, eu não gostava do estilo de vida do meu trabalho. É diferente. Porque você tinha que ficar muito tempo fora de casa, não é isso? Um dos meus maiores valores é a liberdade. Tá. Então, coisa que o engenheiro não tem. Ainda mais nessa área que eu trabalhava. Tá. Então, eu era agenda de outras pessoas. Eu saía dali, ia para outro lugar, embarcava em outro. Na China, era o ano do meu casamento. Aí eu precisei vir, tipo, o casamento, o cartório tinha que assinar antes.
eu quase não consegui vir, porque deu um problema no visto, eu tive que ir pra Hong Kong voltar de novo pra validar o visto pra depois vir. Então, pensa, né? Caraca. Quanto tempo é de voo daqui lá? Pra China, cara, eu lembro que foram 48 horas, mais ou menos. Gente. Porque não tem direto, né? Você vai pra um lugar e vai pra outro, vai pra não sei o quê, depois espera lá e vai... Cara, é a virada. Aí, fora o fuso, né? Que chega uma hora que você não sabe mais. Se é dia, se é noite, né? Você sai de dia aqui e depois tá de dia de novo lá. E já passaram 24 horas. Caraca, como assim, cara? Tipo... Você tinha jet lag? Você sentia essas... Porque eles falam que, né, que tem esse negócio do jet lag, que a pessoa fica meio bugada, depois ela não consegue dormir. Você sentia esses efeitos? No início é normal, porque tu tá trocando o teu dia pela noite, né? Tá. Até quando eu voltei pro Brasil, tipo, à noite eu não conseguia dormir porque era o dia... Lá, então. Entendi. Mas depois passa um tempo e tu vai ficar. Você ficava com sono de dia, só que você tinha que trabalhar. Aí você tinha que ficar acordado, à noite tava com sono. Então, assim, rapidinho. Já resolve, volta ao normal, tá. Legal. Eu comia feijão de manhã, pra você ter uma ideia, pô. Caraca, sério? Aqui, porque eu tava com fome. Era tipo, minha barriga tava confuso de lá. Eu quero um feijão, gente. E, cara, eu fiquei comendo, porque lá eu senti muita falta de feijão. Porque não tem. Então, assim, eu sou um brasileiro nato, né? Tipo arroz, e feijão, E lá tinha arroz, mas é arroz diferente. O arroz de lá é sem tempero, né? Então, assim, é o arroz só. Imagina você pega o arroz e bota na panela com água. Ponto. Só? Nem um salzinho, um trenzinho, né? Nada. E as comidas de lá são muito pimentadas, assim. Muito. Caraca. Você chegou a ficar quanto tempo direto de uma vez só, assim? Tipo, um mês? Eu fiquei 32 dias, aí fui pra Hong Kong, voltei, fiquei completando 45, né, no total. Caraca, muito tempo longe de casa. E tava noivo já nessa época, também, né? Ela reclamava muito? Não, porque, assim, foi um momento muito bom financeiramente, porque você acaba ganhando mais, né? Tá. Só que a gente construindo casa, tinha que pagar casamento, um monte de coisa, tem que... Vai lá, meu filho, ralar, vai. Sentia falta, mas quando chegava, tá aqui, vamos lá. Como vocês se conheceram? Cara, a gente estudou juntos, no 2º grau, né? Aí, é curioso essa história, porque a gente estudava juntos, a gente tinha amigos em comuns, aí, tipo, ela namorava, eu namorava, então, assim, era aquela coisa de adolescente, né? De vez em quando. E a gente era amigo, não. Porque, ela namorava e eu namorava, só que a gente não era... Eram outros namorados, né? E a gente, assim, era amigos, né? Tá. Não era colegas, vamos dizer assim, não era amigos próximos. Aí teve uma festa fantasia, no final do curso técnico, a gente fazia o ensino médio e depois fazia o técnico na Escola Federal, né? A UCFET. Aí teve eu tinha terminado, ela também, a gente tava solteiro. Aí tinha uma festa, a fantasia, final de ano, de aquelas festinhas de conclusão de ensino médio, né? Antigamente era ensino médio, 2º grau, agora nem sei mais como é que funciona. Também não. Acho que a gente tá meio velho. Aí era festa fantasia. Aí eu fui fantasiado de SWAT Baby, né? Que era SWAT Baby mesmo, né? Que era de sacanagem mesmo. Aí eu tava de policial, mas escrito SWAT Baby. Que legal. E ela tava de odalisca. Aí lá a gente, oi, tudo bem e tal. E papo vai, papo vem, né? Aí... caçando gente, né? Que, pô, festinha solteira. Lógico, soltinho, né? Mas, pagose. aí teve uma hora que rolou aquelas tequileiras, sabe? Que elas ficam fazendo coisa, e cospe joga fogo, tequila joga na tua cara. boca. Aí a gente aí tava uma roda bem grande. Aí eu fiquei do lado dela, assim, do nada, né? Aí a gente, uns amigos, e fiquei do lado dela. A tequileira vida e tal, não sei o que, eu não sou de cachaça, né? Não sou muito de beber. Aí eu lembro que ela virou e falou assim, cara, será que é bom esse negócio? Aí eu falei, pô, sei lá, deve ser. Aí ela, prova aí, tu me fala. aí eu falei, não bebo essas coisas, não. Aí eu fui, fiz assim pra tequileira e chamei. Aí eu fiz assim nela. Aí ela abriu a boca e botou. Aí eu falei, e aí, é bom? Aí ela, vem provar. Aí ela me agarrou. Pra você ver. Olha! Ela que me agarrou. Eu tinha que processar ela, não tinha não? Tinha não. Nem perguntou. Né? Que legal, nem perguntou. Se fosse ao contrário, era um assédio, era um negócio, não sei o quê, né? tal. E o pior que eu gosto, né? Eu gostei. Mas foi bem assim, aí, tipo, a gente ali tava flertando, tava rolando alguma coisinha ali. Mas aí eu joguei o verdinho, né? Aí ela, quer provar? Que legal. Só que ela não só perguntou, quer provar e esperou minha resposta. Quando eu falei, quero, já tava... Eu gosto de gente assim, eu gosto de gente assim, mulher de atitude. Aí já sai eu mostrando. Falei, é muito facinho essa aí, não vai dar jeito não. Aí estamos aí, completando 10 anos de casado esse ano, 2 filhas e 9... No total, 19 anos juntos, né? Foram 9 de noivado. Você enrolou ela 9 anos, cara? Enrolei não.
Eu falei, nós temos um plano de enriquecimento. Ah, entendi. Tu caiu nessa, Jaque. Presta atenção, menina. E o pior, eu falei assim, ó, quando eu me formar, a gente casa. Porque eu achei que eu nunca fosse me formar, que eu tava tão feio. Porque pegava DP direto. Aí peguei mais uma DP, amor, não vai dar. Não, porque na época eu trabalhava, eu era oficial do exército, né? Tá. E aí eu, era oficial do exército e tinha que fazer faculdade. Então eu fazia engenharia e eu pegava, era pra pegar 7 matérias, eu pegava 3. Porque as matérias eram de dia e eu tinha que estudar só à noite. Pegava só as que dava pra fazer à noite. E às vezes eu pegava matéria que... eu não pegava as matérias que eram pré-requisitos pra próxima. Aí tinha período que eu ficava com 2 matérias. Cara, então assim, era um negócio meio nebuloso que eu demorei. Faculdade de engenharia são 5 anos. Tá. E eu acho que eu fiquei reprovado só em cálculo. O resto eu nunca fiquei reprovado. Era só por janela mesmo de você conseguir encaixar. Eu demorei 7 anos pra terminar a faculdade. Do exército, eles não ajudam você nesse quesito? Tipo assim, te dispensando de algumas coisas ou não? É tipo, vai lá, meu filho. No exército, eu aprendi muita coisa. Eu acho o exército é uma coisa muito legal. Tá. Ali que eu aprendi vamos dizer assim, a minha formação de líder. Tá. E a minha formação de homem. Homem como cidadão. E, sim, responsabilidade. Eu fui escoteiro, né, desde de moleque, então, assim, me ajudou pra caramba também. Tá. E no quartel, eu aprendi, tem uma frase que é o seguinte, missão dada é missão cumprida. Sim. Como você vai fazer, é contigo. Te vira. Mas a missão dada é missão cumprida. Então, eu tinha que cumprir aquela missão. E muitas vezes, no início, a gente chama que é o mais moderno, né? É igual aquele, não tem o Aspira? É sempre assim, a culpa é do Aspira. Qualquer coisa é o Aspira. Que então... nem nas empresas a gente fala que é do estagiário. Estagiário. É isso aí. Então, era difícil eu chegar pro comandante e falar, me libera pra eu fazer uma aula na faculdade? Tipo, que horas? Entendi. 9 horas da manhã. Ou 1 hora da tarde. Tipo, impossível. Entendi. Então, tudo... Porque eu tinha atividade o dia todo mesmo. Aí depois você vai ficando mais moderno e tal, mais veterano. Aí teve uma vez que eu ia pedir baixa mesmo pra fazer a faculdade, porque já não tava dando, né? Tá. Aí me organizei financeiramente, fui pedir baixa, aí o comandante que tava na época falou, não, cara, por quê? Não tem como... Né? Aí, esse conciliar, ponto, né? Entendi. Aí ele falou, aí eu falei, porque não dá. As aulas são, tipo, tem aula de manhã, tem aula de tarde, e à noite as aulas já não tem mais. Eu já fiz todas que podia. Tinha que parar de enrolar já aqui um pouco também, né? Aí eu lembro que de manhã, todo dia de manhã tinha TFM, que é treinamento físico militar. Que era corrida, né, tal. Que é aqueles negócios que o povo corre na rua e fica cantando? Isso aí. Aí eu lembro que nessa época eu cuidava mais das partes administrativas. Tá. Eu era gestor do rancho, gestor de coisas administrativas, então tinha o pessoal, era só mais administrativo. Então não tinha pelotão para comandar, ou seja, os recrutas não ficavam, eu não cuidava deles. Tá. Então era mais tranquilo, né? Era mais responsabilidade, mas era mais tranquilo. Era mais tranquilo em termos operacionais, né? Isso aí. Tá. Aí ele falou, cara, você vê, se der pra botar no TFM, porque tem provas, você tem que fazer de tempos em tempos pra ver se tu tá com... Senão não era renovado. Se o físico ainda tá em porque eu era oficial temporário. Tá. Então todo ano tinha que ser renovado aquele contrato. Se eu não atingisse a nota mínima em alguns quesitos, como armamento, tiro e corrida, abdominal, essas coisas, aí não era renovado. Caraca. Então, assim, E tem que aguentar bem a corrida, por exemplo, fazer não sei quantos abdominais. Tinha que fazer 3.300 metros, que são 3,3 km, 12 Caraca. minutos, até 12 minutos. Não sei quanto, abdominal não lembro, mas... E barra tinha que fazer 8 ou 12, alguma coisa assim. Tá. Aí tá, beleza. Aí eu consegui, né, e fui fazendo a faculdade, só que era aquilo, missão dada, missão cumprida. Então, eu já tive que ficar em prova final, porque eu tava no meio da prova, eu sentei pra fazer a prova, tudo certo, o comandante sabe e tal. Só que os professores sabiam, o celular tinha que ficar em cima da mesa, tipo, se tocasse, eu tinha que atender. Sim. Aí, só que se tocasse ao mesmo tempo que na faculdade não pode atender na hora da prova. Então, aí tava aqui e tocou. Aí quando tocou, quartel. Aí eu falei, eu tenho que atender, cara. Aí eu peguei, aí tinha dado um BO, tinha que levantar e só entreguei a prova. E aí, vai fazendo a missão dada, missão cumprida. Então, assim, tem que... algumas coisas assim que era punk, né? Mas foi legal. E aí o quartel me formou muito bem nesse viés de responsabilidade, de comprometimento. Comprometimento, assim, absurdo. E você, principalmente, cuidar da tua imagem. Porque, por exemplo, hoje eu tô barbudo, mas porque eu decidi estar barbudo, não por desleixo. Entendi. Então, até pra ter uma barba legal, você tem que saber cuidar. Sim. Então, não é só deixar crescer, né? E lá você tinha que fazer a barba todo dia, e eu não entendia por quê. Eles passavam algodão, assim, sabe? Porque, assim, você ficar 2 dias sem barba, se você me ver, não dá pra ver que cresceu. Sim. Só que se você passa a mão, quem é homem,
no dia seguinte já tá sentindo. Sim. E lá eles passavam algodão para ver se grudasse, porque deteção é mais e tal. por essa questão do reforço da disciplina, Isso né? aí. Isso aí. Tem, Então, tem assim, mais a ver com isso. mas tá? para quê? Para você estar sempre se preparando. Porque se você não consegue nem fazer uma atividade rotineiramente todo dia, como é que você vai liderar? Cara, constância é tão importante. É para tudo, né? Pra aprender inglês, para você manter o físico, para você manter sua saúde. Você aprender qualquer coisa, meu. Disciplina é um negócio muito. Como que você aprendeu? Como que você foi, tipo, transicionando da engenharia para as finanças? Quando que as finanças você começou a prestar atenção nisso? Falou, cara, isso aqui é legal, vou aprender isso. Então, do quartel eu fui técnico em mecânica, né? Aí depois eu fui para engenharia mesmo, né? Aí Tá. trabalhei como analista, depois engenheiro, depois virei gestor de uma multinacional. E nessa época eu tava sem vida nenhuma, né? Só trabalhava. Assim, trabalhava sem vida, ganhava bem, mas você tem uma ideia, eu tava começando a ficar maluco. Porque eu tinha 3 celulares. Mas, brincadeira. É porque hoje eu tô bem ainda, sabe? Eu tenho que tomar umas coisinhas, mas eu tô bem. Tinha 3 celulares, eu dormindo e ficava na cabeceira da cama. Por quê? Eu era responsável pela operação nas plataformas. Então, eu tinha equipe lá que era turno. 12 horas e 12 horas. Então, eu não parava. E eu que dava suporte. Então, às vezes, tocava, era 3 horas da manhã, tinha que resolver um pepino. Tipo um médico, assim, de plantão. Sendo que... isso exatamente. E aí, teve uma vez que eu acordei, eu acordei assustado. Sabe quando você acorda assustado? Parece um sonho ruim. Só que eu acordei mesmo. Assim, eu peguei o celular, atendi. Eu falei, fala, vamos resolver isso. Aí, daqui a pouco, a minha esposa levantou. A gente era só nós dois casados. Aí ela olhou e falou assim, amor, pegou o celular da minha mão, botou em cima do balcão, assim, do criado mudo, me abraçou e falou, tá tudo bem. Caraca. O telefone não tocou, não. Ali foi uma coisa que eu falei, velho. Complexo, né, cara? Eu não quero mais essa vida, né? E aí, enfim, quando eu saí das Forças Armadas pra ir pra engenharia, eu lembro que eu recebi uma ajuda de custo pelo tempo que eu fiquei lá, né? Sim. Era mais ou menos 30 mil reais. Tá. Que naquela época era dinheiro pra caramba, né? Aí o meu gerente do banco me ligou, que tava lá o dinheiro na poupança e tal. Aí me ligou, falou, tem aqui, vem tomar um café comigo. Aí eu nem sabia que tinha gerente, porque eu nunca me chamaram, nem nada. Eu falei, legal, tô Porque importante. antigamente no banco eles não ligavam muito pra gente, agora eles ligam, né? Tô importante, né? Tá bom, eu cheguei lá, que você tá com 30 mil reais na poupança. E eu falo de poupança e começa a me coçar, que agora eu tenho alergia, mas depois eu conto essa história. Aí eu fui lá e me ofereci um cafezinho. Tá. Aí super legal, né? Falou, seu futuro e da sua família estão garantidos nessa previdência privada. Falei, uau, eu quero. Beleza, assinei lá, botei todo mês tanto. Aí tá, cheguei em casa feliz da vida. Pai, mãe, nosso futuro tá garantido. Fiz uma previdência privada e tal. Caraca. Naquela época eu acreditava. Sim, sim. Aí tá, aí fiquei feliz. Ali foi o momento que eu achei que eu era investidor. Tipo, agora eu sou investidor. Entendi. E aí, como investidor, eu comecei a ver o que os investidores fazem. Aí eu vi, Bolsa de Valores. Aí eu fui pra Bolsa de Valores. Tá. Bolsa de Valores lá, comprei ações e tal. Aí eu comprei a ação, por exemplo, do Itaú, e ela caiu um pouco. Aí nessa que caiu, eu falei, caraca, ferrou. Ixi, fiz besteira. Depois caiu mais um pouco. Nessa que caiu mais um pouco, eu falei, sou malandro, não vou perder dinheiro. Eu vou tirar, porque vai cair mais. Melhor perder um pouco do que perder muito, né? Aí tirei o dinheiro. Quando eu tirei o dinheiro, eu perdi de fato. Porque aí tu paga um monte de taxa. e na verdade, eu tirei menos do que eu coloquei. Sendo que o Bolsa de Valores sobe e desce. Sim. Ela vai cair sempre. Só que ela vai subir. É só você esperar. E se você não tira o dinheiro, você não perde dinheiro. E eu não sabia disso. Aí eu fui, cara, fiquei pé da vida. Eu falei, que sacanagem. Perdi, velho. Que ódio. Só que sempre fui um cara muito assim, eu nunca fui um cara vítima da sociedade, sabe? Tá. Eu sempre trouxe autorresponsabilidade pra mim. Legal. Isso E naquele, é muito importante. naquele momento eu pensei assim, cara, eu nunca mais vou perder dinheiro por falta de conhecimento. Eu posso perder por uma decisão que eu tomei errada. Mas falta de conhecimento, não. Aí eu comecei a estudar. Comecei a buscar coisa na internet e tal. Aí fiz um curso ali, fiz outro, ler livro e tal. Aí comecei a desenvolver. E o legal, quando você começa a aprender alguma coisa, você começa a tirar vendas dos olhos, né? Sim, com certeza. Aí você começa a ficha ir caindo. Você vai dando clareza. Eu falo, clareza é poder, né? E aquela clareza me deu tanta clareza que eu aprendi a analisar os investimentos. Então eu peguei e falei, cara, deixa eu ver minha previdência privada. Aquela que tá o meu futuro e da minha família tá garantida. O futuro tava garantido. Quando eu olhei, cara, tinha medo que tava pior que a poupança. Sério? Alguns meses tava perdendo dinheiro. Então, assim. Tipo, o cara tava querendo bater a meta dele, aí botou teu dinheiro lá. Me vendeu,
eu caí, tá Sim. nada de errado, porque eu aceitei, né? Então... E muita gente acredita nisso também, né? E aí, naquele momento, cara, eu fiquei tão pé da vida que eu tirei o dinheiro todo da Previdência, perdi uma grana, porque imposto de Sim. renda, taxa e Previdência, assim, é investimento para longo prazo. Sim. Você tira no curto prazo, você é penalizado. Então, as taxas são muito mais altas, né? Imposto de renda é muito mais alto. E ali eu falei, cara, não, agora já era, eu não vou mais dar mole para esses caras. Aí virei... O louco assim, do estudo dos investimentos. E eu decidi, cara, que se dependesse de mim, aquilo não iria acontecer mais com outras pessoas. Legal. Mas até então eu não sabia o que ia fazer. Eu tava ali gostando, tava investindo, aí já tava aprendendo legal, tava ganhando um dinheirinho legal investindo e trabalhando como engenheiro. Aí teve uma época que aconteceram algumas coisas, né, que foi exatamente o momento de mudanças, assim, né, que eu virei, tava na transição para sair do operacional para ser gestor, só que eu já era gestor, só que eu não recebia como gestor, então fazia as duas funções, então sabe aquele lance que você fica meio desgastando? Você tava meio que você andando em dois skates, eu falo que transição de carreira é andar em dois skates, né? E você sabe que é um negócio que é importante para tua carreira, você tem que, vamos dizer, engolir alguns sapos, sim, mas você não fica feliz, a verdade é essa, você já quer receber como aquilo, você já quer... Enfim, era a maturidade que eu tinha. E naquele momento que eu vi, cara, Previdência tava ruim, perdi dinheiro na bolsa, tô nesse loop de só trabalhar, o sentimento que eu tinha era de só trabalhar para pagar conta e tal, mesmo com um bom salário. Eu perdi minha mãe. Putz. 55 anos de idade. Muito nova, né, cara? E fazem exatos 10 anos esse ano, foi em abril, 7 de abril. Tá. E aí, cara, ali o chão caiu para mim, porque meu pai ele sempre trabalhou embarcado, viajando, então a minha mãe era mãe e pai. Então a gente tinha um laço muito forte com ela. E ali, cara, assim, fiquei sem chão, não entendi. E nessas reflexões, né, cara, sabe, agora, de questionar né? tudo, até Deus. Sim, você tem uma sim. ideia, eu sou cristão, mas Sim. eu fiquei, por que você fez isso? Tanto bandido aí, né, aquelas coisas bobas que a gente se questiona. Minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa. E eu falei, 55 anos de idade. Tanta gente pra levar, né? Vai levar justo minha mãe, cara. Só que assim, aí eu voltei nessas reflexões, eu falei, cara, e se eu também for com 55 anos de idade? Caraca, que forte isso, hein? E eu tinha 26 para 27 anos. Eu falei, e se eu for? O que eu vou ter deixado da vida? Legal, cara, esse pensamento, né? Aí, cara, ali eu falei, velho, que história eu vou contar pros meus netos, por exemplo? Porque eu falei, o que vem na minha cabeça é porque eu sempre tive um sonho de ser um pai presente. Talvez porque você tinha muito essa sensação de que teu pai não estava presente. Exato, viajava vida, muito, né? E tal. E ali, eu pensei assim, cara, a minha mãe foi e nem viu eu ser pai, não conhecer os netos. Verdade. E aí, aquilo dali me deu um sentimento de, e que história que eu vou contar pros meus netos? Tá. Imagina eu bem velhinho, na cadeira de balanço. Eu fiquei pensando, eu vou contar que eu trabalhei mais tempo embarcado, que eu não tinha vida, que eu tô tomando remédio porque eu tô paranoico, porque isso, aquilo outro, para chegar no final de um tempo a empresa só te dispensar porque tu não é mais útil. Legal. Porque era o que eu via, né? Sim, sim. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. E eu não sabia o que eu queria, mas não era aquilo. Então é legal quando a gente não sabe o que quer, é um caminho. Quando a gente sabe o que não quer, é um super caminho. Falar, eu não sei o que eu quero, mas isso aqui eu não quero de jeito nenhum, cara. Você não queria ser um pai ausente e você não queria viver pro trabalho. Tipo, você queria poder curtir outras coisas. Exato. E assim, é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas ficam... E eu tinha muito essa busca de o que eu quero na minha vida? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Sabe? Eu comecei a debruçar muito em desenvolvimento pessoal e tal. Legal. Me ajudou muito, ao mesmo tempo me deixava ali. Cara, eu não consigo encontrar o que eu quero da minha vida. Pra fazer nessa vida. Sabe? Você fica... Cara, eu sempre escutava ali, as pessoas viravam a chave quando eu descobria isso. E eu não conseguia descobrir. Só que quando eu descobri o que eu não queria, foi uma virada de chave. Pô, com certeza. Foi um ponto de flexão. Então, às vezes, as pessoas estão ali nesse sentimento de, cara, tô buscando alguma coisa, tô infeliz no trabalho, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero. Isso traz um sentimento tão ruim pra ela, que talvez é só dizer assim, ó, o que eu não quero é isso. Sim, perfeita. É uma puta decisão, cara. Você filtra um monte de coisa. Tipo, coisas assim eu não quero pra minha vida. Não quero relacionamentos tóxicos no meu trabalho. Porque, de fato, em algumas empresas tem tanta essa exigência, né? A pessoa, sei lá, a chefia, a liderança é tão usurpadora que, cara, tudo que eles puderem espremer de você, até a tua sanidade mental, eles vão fazer. Né? Então, quando você começa, como você falou que um dos seus valores principais é a liberdade, quando você começa a empreender, apesar de ser o esporte radical mais difícil do mundo, né, cara?
você começa a ter um pouco mais da rédea da sua vida, né? Eu acho que teve um pouco desse pensamento, talvez, para você. Tipo, se eu empreender, talvez eu possa ter mais controle sobre o meu horário. Você pensava um pouco sobre isso? Na verdade, assim, eu nunca pensei que eu fosse empreendedor. Sério? Porque minha família não é de empreendedor. Tá. Assim, na minha família o que eu aprendi foi estuda para passar num concurso, para ter um bom emprego. Pra ter segurança, né? Eu não passei em concurso nenhum. Foi uma frustração na época, mas graças a Deus. Ainda bem, né? Deus sabe o que faz. Depois desse estágio que eu não passei em nada, continue estudando para ter um bom emprego. Tá, e ficar anos, né? Ser CLT, para ter estabilidade e tal, tá. Beleza. E foi o que eu segui, né? Exatamente o que eu segui. Só que pra mim, quando eu descobri que eu não queria, eu comecei, tipo assim, você libera espaço mental para coisas novas. Sim. E aí comecei a buscar. Aí nesses momentos que eu tava em desenvolvimento pessoal, e eu sempre gostei de planilha, engenheiro, né? Então assim, tudo, eu sempre falo assim, nada é do zero. Nenhuma transição de carreira do zero. As pessoas, não é. Eu comecei do zero essa nova carreira. Não foi do zero. Tu tem uma puta de uma bagagem de tudo que você já fez. Então assim, com certeza. Eu tenho bagagem de militar, bagagem de grupo de pagode que eu já toquei. Enfim, tudo isso foi bagagem. Antes de ser a tia do inglês, eu era mulher 1001. Aí. Eu tinha um blog de beleza, cara. Eu ensinava a fazer unha na internet. Essa eu não sabia, não, olha só. Tá vendo? Nem busquem fotos. Não busquem fotos, que não tem. Cara, quem deixava eu ensinar? Eu ensinava maquiagem, ensinava. Eu era péssima, só pra avisar. Mas isso me deu muita cancha pra gravar vídeo. Entendeu? Quantos professores muito bons, mas que eles não têm, talvez, esse background que você passou. Então, assim... Nada que você aprende de graça é do zero. É verdade, então, assim, você tem toda a razão. Ali eu comecei a ver, cara, eu gosto disso. Eu ajudava alguns amigos e tal. Não cobrava nada. Era assim, cara, por que tu não investe? Por que você não organiza suas finanças? Aqui, essa planilha que eu fiz e tal. Cara, caraca, que louco. Aí, você fazia meio que por hobby, assim, pra ti. Porque, e aí tu sabe ajudava... aquele lance que, tipo, tu vai evangelizando as pessoas? Tipo, foi tão bom pra mim que eu, cara... A gente quer que os outros façam também. Até aquela pessoa chata, né? Tipo, por que tu não investe? Sério? Não, vem cá, senta aqui. Eu sou a palavra do inglês pra todo mundo. Gente, como assim tu não fala inglês, velho? Você tem que falar inglês, pelo amor de Deus. Porque é um negócio que toca o teu coração e transformou a tua vida. E aí nessas, né, de vai e volta, desenvolvimento pessoal, eu descobri o coaching. Tá, legal. Isso lá em 2015, se eu não me engano. Sim. Aí descobri que o coaching era o seguinte, cara, é algo que você pode... ajudar outras pessoas e ser recompensado por isso. Tá. E eu descobri que tinha um tal de coaching financeiro. Caraca. Eu falei, caraca. Por quê? Eu fui fazer a formação de coaching financeiro pra eu aprender mais sobre finanças. Entendi. Pra quê? Pra mim. Pra eu aprender mais, pra desenvolver mais habilidades, pra eu ganhar mais dinheiro. Não pra ser Não pra essa ser profissão. coach dos outros. Tá. E lá eu descobri isso. Eu achei que fosse uma coisa que eu iria aprender, mas eu vi que, cara, tudo que eu sei dá pra ensinar e ainda ser remunerado. E tudo que eu aprendi lá, fora a metodologia do coach, eu já sabia sobre investimento, sobre... Entendi. Eu falei, puta, velho, o cara tá ganhando dinheiro fazendo isso. E ele falou que eu posso ganhar dinheiro ensinando isso. Tá aí, vou fazer isso. Aí depois fiz várias outras formações, life coach, aí fiz coisa na área financeira, e começou. Aí eu falei, agora eu vou. Continuava como engenheiro, e aí a melhor maneira de você fazer a transição de carreira, agora trazendo um sentimento de educador financeiro, é você começar uma renda extra. Sim. Uma renda extra com aquilo que você acredita que você gosta, que você faria até de graça. Mas você vai cobrar por aquilo. Vai dar trabalho, por quê? Eu lembro que eu trabalhava, né, já era gestor nessa época, chegava em casa 6, 7 horas da noite, 8, 8 e meia, eu atendia consultoria. A galera. Tá. Galera tipo, não, uma pessoa. Uma pessoa, tipo, era fazer assim, uma renda extra, velho. Vou te ensinar a organizar suas finanças, quero. Vem cá, aí, tipo, me pagava lá um valorzinho, beleza. Aí comecei fazendo as pessoas do trabalho. Legal. Amigo próximo. Então, assim, às vezes, eu tenho que fazer divulgação. Sabendo que era internet, tinha nem Instagram nessa época. Tu não tinha Instagram? Tinha Facebook, mas sabe aquele Facebook? Pensa no engenheiro, cético. Era eu, cara. Tipo, Deus me livre, que eu vou ficar mostrando a minha vida na internet. Agora, fazer uma reunião contigo eu fazia, sabe? Tipo, eu usava Skype na época, assim, não tinha Zoom, essas paradas. Era Skype. Existe Skype ainda? Acho que tem, não? Deve ter. Mas, enfim. Aí, beleza, começou a dar certo. Dar certo no sentido não financeiro, mas de, cara, sabe aquele lance de tu se realizar? Você vê a pessoa falar assim, cara, eu lembro que foi cara, obrigada, você mudou minha vida, velho. Um divisor de águas foi assim, ó. Eu lembro que eu fiz Aí um amigo fala pro outro amigo que você vai trazendo pessoas que você nem conhece. Aí o negócio vai fluindo, né? Aí eu lembro que eu ajudei um cara
que um encontro, ele falou assim, caramba, cara, eu tô com os papéis para assinar do divórcio, que eu achei que eu não amava mais minha esposa. Mas não é, amor. Eu amo ela. Só que o nosso problema é porque eu não estava entendendo o que você acabou de me mostrar. Sobre dinheiro. Caraca. A gente brigava só sobre dinheiro. Só sobre dinheiro. Uau. Cara, se eu convidar ela, ela pode fazer junto comigo. E tipo assim, isso aqui, eu vou despedir. Ele falou exatamente assim, eu vou entregar meu casamento na tua mão. Eu falei, puta, velho, eu não Caraca, sou. Ele falou exatamente. Terapeuta. Que baita resposta. Eu falei, cara, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu vou te Sim. ensinar, eu sou educador financeiro. Aí eu falei, não, cara, porque eu senti que é isso aqui que vai virar. E eu vou falar exatamente isso pra ela, pra gente se dar essa última chance. Aí eram 2 meses que eu fazia esse acompanhamento. Essa foi a primeira encontro. Aí, beleza, se ela topar, até falei assim, só não quero porrada comer aqui. Aí tá, mas era online. Aí chamou ela, topou. Aí, porra, foi desconfortável ali no início e tal, mas fluiu. Cara, no último encontro, os 2 viraram pra mim e falaram assim, obrigado. Aí eu falei, valeu a pena, vocês já estão administrando melhor o dinheiro, agora tá organizando melhor, até para esse momento que eu pensei que eles fossem separar mesmo. Eu até pensei, vou ajudar para eles seguirem o caminho ali, né? Seu caminho. Até se for um distrato mais tranquilo de organizar a finança. Sim. Aí falou, que massa. Eu falei, conseguiu ajudar? Agora acho que fica até mais tranquilo para vocês seguirem cada um a sua vida, né? Aí falou, a nossa vida é 2. Aí, ficou até arrepiada, que é foda. Caraca, que história foda. Aí eles viraram e falaram assim, cara, ontem a gente dormiu junto. Aí eu falei, sério, Aí sabe quanto tempo a gente não dormia junto? Aí eu falei, 2 anos. Tipo, eles eram casados, mas não dormiam juntos mais. E dormir junto não é fazer amor, eu tô falando dormir do lado, junto, velho. tipo assim... Na mesma cama, sabe? Junto, velho. E assim, pra mim era surreal, porque assim, pai e mãe, né? Hoje, lógico, é muito louco. Mas isso, acontece muito isso. E aí falaram, cara, a gente viu que a gente se ama. O problema era as finanças. E agora que a gente organizou, tá tudo a bem. gente tá jorrando amor. Cara, foi, sabe, tipo... Aí eu falei, puta, surreal, velho. Aí falou, nossa vida tá muito mais produtiva financeiramente. Aí quando Era falou isso, eu falei... a alavancagem deles, cara. Caralho, produtivo. Muito produtivo financeiramente. E eu não tinha nome de empresa, tinha nem empresa. Ali foi o primeiro estalo de produtividade financeira, que é o nome do nosso projeto hoje. Né? Aí, ali foi foda, porque assim, cara, a gente reconstrói vidas. Né? O que eu fiz ali, eu falei, velho, foi a missão de vida. Aí nessas de desenvolvimento pessoal, eu descobri o que eu não queria naquela época, e a partir dali, o que eu queria, que era fazer a diferença na vida das pessoas. Caraca, que show. Dali foi, cara, como que eu faço mais a diferença na vida das pessoas? E ali eu falei, cara, não é engenharia mais pra mim. Não eu preciso ter mais tempo, porque eu consigo ajudar mais famílias como essa. E dali foi, só que cabeça de engenheiro, então assim, eu já investia, já tinha uma reserva, só que eu falei, eu preciso ter uma reserva que vai me dar tranquilidade pra fazer essa transição. Sim. Só que eu já tinha essa reserva. Só que eu não tinha clareza. Não tinha nem segurança. Também, né? E eu fiquei preso por um bom salário, eu falo. Né? Eu fiquei escravo de bom salário, porque lá ganhava lá uns 15 pau na época, e tu fica, vou sair, aí prende a tua mente, né? É plano de saúde, é não sei o quê, é não sei o que lá, tipo... Enfim, até que em setembro de 2017, a empresa decidiu sair do Rio de Janeiro e ir para Vitória por questões tributárias. E assim... Nessa época, minha sogra já estava morando com a gente. Era eu, a Jaque, minha sogra. A gente morava num apartamento de 52 metros quadrados, onde um quarto era o meio da Jaque, aí tinha um escritório meu, e a minha sogra morava na sala, literalmente, no sofá. Que ela estava com problemas psicológicos e tal, aí a gente trouxe ela para próxima. E aí, nessa época, o diretor me chamou e falou, Renan, a gente vai mudar, eu vou levar só os gestores lá, a gente vai contratar o pessoal de lá e tal. E, assim, não tem ajuda para mudança, não tem nada, é só garantir um emprego. E foi a época de vaca magra aqui do petróleo, né, no Brasil, teve um lance de mensalão, aquela história toda. Aí eu falei, vou conversar com a minha esposa, a gente vai ver, porque tem minha sogra, porque tinha tratamento dela aqui e tal. Só que assim, sabe aquele lance de tu olhar e falar assim, cara, eu já tava pronto para sair, já não tava na vibe, eu já ia incomodado, sabe? Para mim não fazia sentido eu estar no escritório uma vez que eu não tava produzindo, porque eu tava olhando pro relógio para fechar, eu já terminava meu trabalho, eu falava, cara, né? Tem que ir. Eu ia pra Angra dos Reis pra ver o pessoal muito mais vezes que eu precisava, que estava lá fazendo trabalho na plataforma, só para sair do escritório. Então, eu tava num lugar muito tóxico, sabe? Era um ambiente corporativo que já não estava me agradando. Você estava permitindo essa toxicidade na tua vida, né? Você tem ideia? E sim, eu tava naquelas vibes de, cara, desenvolvimento pessoal. Então chegava, bom dia, pessoal, e tal, como é que vocês estão? Cara, eu lembro que meu chefe, ele era assim, ó. Aí eu falava, bom dia. Aí ele olhava assim, aí falava...
Se é um bom dia, eu não sei. Até agora, se não der nenhuma merda, vamos ver. Até o final do dia. Nossa, que delícia de Cara, pessoa, né? Era Animada, assim, bacana. velho. Era assim. E aí eu falei, pô, não é aqui meu lugar. Não é aqui. Aí, nessa, né, falei com a Jaque, a gente começou até a ver casas e tal. Só que assim, aquele sentimento que, cara, eu não quero ir. Só que aquele lance. Nessa época, a gente descobriu que a gente estava grávida. Cara, como Da muda Maria tudo, Clara. né? E aí a gente falou, cara, a primeira coisa foi plano de saúde. Como é que vai fazer teu parto? Como é que vai fazer não sei o quê? Esse é um pensamento de escassez. Sim. Porque eu já tinha reserva, assim, pra pagar um parto, pra fazer qualquer Pô, coisa. é Então, assim, lógico. e nessa época, por curioso que seja, eu já tinha independência financeira, mas não tinha clareza. Porque o meu padrão de vida era tipo de 5 mil reais. E nos meus investimentos já me davam mais de 5 mil reais por mês. Sim. Só que eu não tinha essa clareza. Eu queria só ficar no loop de reinvestir. Uhum. Sabe? Porque assim, é legal. Tipo, chega um momento que você fala, tá, eu tô acumulando, mas é pra quê mesmo? Tipo assim, É. pra que serve isso? E muita gente Né? não tem dificuldade em acumular ou multiplicar. Mas eles têm dificuldade de ter clareza de que agora é hora de gastar, da abundância. É hora, Tipo, sabe, agora eu plantei, posso- vou colher. Sim. Não desenfreada para gastar, mas eu preciso melhorar meu padrão de vida, eu preciso ter algo diferente, preciso ter poder de escolha, que eu não tinha. Sim. E aí eu lembro que, né, eu não consegui tomar essa decisão. Eu falo, foi um covarde, porque eu não Tá. consegui tomar essa decisão, porque eu fiquei olhando o meu salário, e claro, tudo isso olhando para minha filha que estava para Que nascer, tá pra nascer, tá. mas que eu fui covarde, porque não tomei a decisão. E nessa que eu não tomei a decisão, a galera, tipo, eu já tinha feito um programa dentro da minha empresa, que a gente melhorou a performance profissional deles, porque eu ensinava educação financeira pra galera. Caraca, Então, velho. assim, até isso é um hobby que a gente começou a dar palestra em Globo, né, GSK, um monte de empresas grandes com esse viés, porque lá foi o modelo Sim. que eu trouxe, mas pra galera que trabalhava abaixo de mim. E a gente viu que performou muito bem. E aí, nessa época, todo mundo sabia o que eu fazia, né, que eu dava consultoria pra galera de lá também e tal, depois do horário. E aí o diretor me chamou uma vez, aí ele deu um prazo até sexta-feira. Aí isso era quarta. Aí, Renan, conseguiu? O que você vai com a gente ou não vai? Aí eu falei, cara, até sexta-feira ainda tem o prazo, né? Sim. Então, sim, vamos ver. Aí ele pegou a carta e botou assim, ó, cara, você não tá mais com a gente. Tô vendo. Você já não tava de corpo e alma também, né? Ele falou, Tipo, cara, tu não tá mais, tu não quer ir. formando, Então, assim, sim. só não tá conseguindo tomar essa decisão e eu tô tomando essa decisão por você. Cara, naquela hora eu falei, por dentro, eu falei, que filha da puta me mandando embora, cara. Sabe aquele sentimento? Vem com É esse tudo que eu papinho de- queria. Mas, Sim. tipo, porra, caralho, que filha Que da bom, puta, né, cara. cara? Desgraçado, sabe que minha esposa tá grávida. Comecei a pensar um monte de coisa louca. Sim, Só que eu fiquei aqui naquela, eu falei, pô, uma vontade de chorar. Eu falei, cara, porque eu nunca tinha sido mandado embora. sim. As empresas sempre pediam. Então era um negócio meio que de orgulho, sabe? Lógico. Era um negócio meio esquisito. E foi a melhor coisa porque eu ia ganhar mais grana, porque, pô, ia ter todo aquele negócio de FGTS, não sei o quê, indenização. Aham. Enfim. Mas eu só pensei naquilo. Que filha da mãe, cara. Aí, enfim, no final das contas, Deus é tão bom que eu falei pra ele, cara, então, eu não consigo tomar essa decisão porque minha esposa tá grávida, não sei se você sabe e tal. Sim, Eu sei e tal. E ele falou uma coisa que foi que me deixou confortável. Ele falou, Renan, quando eu tive minha primeira filha, eu tive que viajar pra Argentina. E eu ficava viajando pra Argentina, vinha pro Brasil 1 ou 2 vezes ao ano. Caraca. E quando eu chegava, a minha filha olhava pra mim e falava, mamãe, quem é ele? Putz, caraca, velho. Só que era a maneira que eu tinha pra botar dinheiro dentro de casa. Mas Não hoje vale eu a me pena, arrependo cara. daquela época. Tipo, vale a eu pena. poderia ter arrumado um emprego aqui no Brasil. Dane-se Sim. ganhar menos. Eu poderia estar com a minha filha e coisa e tal. E aí vem aquele lance do valor. Parecia que foi um recado, né? Que eu falei, Sim. porra, meu valor é liberdade. Quero sonho ter um pai presente. Como é que eu vou ser um pai presente assim, né? Faz Aí sentido. eu falei, pô, obrigado. Aí eu falei, cara, mas tu não consegue manter mesmo eu pagando, me fala quanto que a empresa paga, eu pago, porque é muito melhor. Porque o Plano de grande lance saúde. não era eu pagar o plano de saúde, porque eu poderia pagar, Sim, e eu sabia claro. disso. Era a carência. Porque, Entendi. tipo, a mulher que vai, tipo, pega um plano de saúde, ela não pode ficar grávida em tanto tempo, porque Sim, senão não sim. cobre. É um negócio meio louco, sabe? É, Quem tá eu grávida sei. não pode pegar plano de saúde só pra fazer o parto. Então, Sim, sim. e ele falou, não, Renan, a gente consegue manter até tua filha ter 1 mês, que é o prazo aqui, tranquilo, não precisa pagar nada, a gente vai manter pelos seus trabalhos, bons trabalhos aqui. Falei, porra, que foda, né? Cara, E Deus tu é tão tava bom. preso esse tempo todo pensando nisso, velho. É. A gente fica com medo, mas é o que você falou, é o pensamento de escassez. E é muito louco, porque a gente pensa assim, cara, eu preciso manter isso aqui por conta dos meus filhos, e de repente, se você fizer uma outra jogada, uma outra coisa que beneficie a família, de você estar perto, vai ser muito melhor essa movimentação. A minha mãe sempre falava assim,
todo hijo viene com uma marraqueta por abaixo do braço. Então, tipo assim, todo filho vem com uma baguete embaixo do braço. Ele traz mais prosperidade, porque eu acho que a gente tem uma tendência a ser mais produtivo, a gente tem uma tendência a ficar, tipo assim, a gente quer tanto defender a cria que a gente vai criando outras maneiras de trazer mesmo, tipo assim, o arroz e feijão para casa e também, ao mesmo tempo, tá presente. Eu acho que... Você tem fome, né? Eu falo hoje, a gente, para contratar nos nossos negócios, a gente fala, contrata pessoas que têm fome. E tá difícil de achar gente assim. Por quê? Às vezes, e assim, é bom quando uma pessoa tem filho, só tem, depende. Cara, por quê? Ela vai dar alma para aquilo. Com né? certeza. Então, é muito sobre isso que você falou, de você olhar cara, e o meu sonho era isso, cara, eu quero vivenciar a gravidez da minha esposa, e na época, minha esposa, ela tava desempregada. Então, assim, a gente decidiu, engenheira fogo, né? Tudo planejado, então, assim, foi a época que ela trabalha também nessa área de petróleo, teve toda aquela história de corrupção, Petrobras, então, assim, muitas coisas, assim, caiu muito o mercado. Falei, vamos agora ter filho, tá no momento, precisa trabalhar, eu tô bem, tô como gestor e tal. Beleza, a gente foi ter filho e aí, pô, tem um baque desses dois, aí fica difícil. Ao mesmo tempo, Só que nesse momento eu falei, cara, os projetos já estavam rolando, já estavam funcionando, eu falei, agora é hora de eu me dedicar mais. E foi quando eu comecei, né, Caraca, me dedicar mais. E assim, cara, como tudo na vida é difícil, né, mas com as consultorias eu já ganhava mais do que antes e as coisas começaram a fluir bem e tudo mais. E aquela missão de, cara, transformar a vida e tal, tá presente, olhar, dar um beijinho na barriga, voltar, fazer trabalho. Sim. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou criar uma empresa onde não tem essa toxicidade, sabe, as pessoas se quererem se jogar pra baixo, querer puxar o tapete do outro. Cara, me incomodava demais, sabe? E eu falei, eu vou criar isso. E eu falei, eu vou criar algo que a pessoa, se tiver escritório, ela vai se ela quiser. Eu quero performance, quero produtividade, sabe? E sim, algumas coisas que eu pensava muito lá atrás, eu já até mudo algumas coisas, mas de cabeça, de pensamento, mas foi o que eu idealizei, porque eu queria liberdade. Legal. E assim, hoje eu me orgulho muito de ser esse pai presente, não só para Maria Clara, mas depois veio a Alice, né? E hoje, Hoje, qual é a minha maior riqueza, né? Se você falar, quanto dinheiro que você tem investido? Cara, sabe, o quanto que eu tenho de investido é um detalhe mais importante que me proporciona hoje ter independência financeira para eu poder usar a maior moeda que eu tenho, que é a minha liberdade. Cara, e o teu tempo, né, com a tua família, cara, não tem dinheiro que pague isso, né? Você poder estar com as meninas, elas sabem exatamente quem você é, né? Elas têm, tipo, papai, cara. Sabe um sonho que eu tinha? Né? Era levar minhas filhas pra escola de chinelo e bermuda. Que legal. Sério, é muito louco, mas... Por quê? Eu sempre trabalhei socialzinho e tal, né? E, cara, hoje eu faço isso. Que legal. E eu fazia muito de chinelo mesmo. Hoje eu vou de tênis, porque depois já vou treinar. Então aí já... pra você ver, até tempo pra você cuidar do seu corpo. Então hoje eu vivo uma qualidade de vida... Cara, eu não fazia ideia que eu tinha. De um ano pra cá eu emagreci 13 quilos. Né? Então assim, nível de gordura caindo. Isso tudo impacta no legado que você deixa pra sua família. Pô, com certeza. Né? As minhas filhas falam, papai, quando é que eu vou poder começar a treinar? Porque elas veem você treinando. É o exemplo, né, cara? A gente não tem jeito. Eles veem tudo que a gente faz, não escutam o que a gente fala, mas eles veem tudo que a gente faz. Minha filha, com 4 meses de idade, já tinha conta de investimento. Ela olha pro investimento dela. A de 5 anos, ela já olha. Ela não faz investimento sozinha, mas ela olha e fala, que legal, sabe. Papai. Ó, tá crescendo, né? Tá crescendo. Tá crescendo. Teve uma vez que ela olhou pra mim e falou assim, papai, você pode conversar com os pais do meu amiguinho X lá, que falou o nome, não vou abrir aqui. Aí eu falei, por quê? O que houve, filha? Porque o fulano, que é um amigo dela, falou que os pais deles estão brigando. E toda vez que eles brigam, eles falam que é porque tá sem dinheiro. E assim, pô, ela estuda numa escola bilíngue, que não é barato. Lógico. Então estão brigando por dinheiro, não é porque eles estão falidos e estão passando fome. Óbvio. É porque é alguma coisa de dinheiro, de planejamento, de organização. Perfeito. Aí eu falei, filha, Aí eu falei, pô, como que eu vou chegar no pai de alguém e falar, vocês estão separando? Eu vou te ajudar. Teu filho avisou lá na escola que vocês não estão indo muito bem nas finanças. Pô, eu falei, filha, faz o seguinte. Leve isso aqui. O papai. Aí eu dei um cofrezinho, né, que tem. Falei, dá pro fulaninho lá e fala pros pais deles assim, ó, papai, o pai da Mary Claire, que fala lá, que chama Mary Claire, Maria Clara, falou pra eu cuidar do meu dinheiro e vocês me ajudarem. Aí eu falei, vamos ver se vai, né? Aí foi. Aí depois ele veio, agradeceu e tal. Assim,
Eles não vieram procurar, eu não fui falar, mas, Sim. tipo, foi a maneira que eu mostrei. Mas olha que legal, ela entende que eu sou uma pessoa que eu posso ajudar quando o assunto é dinheiro. Que legal. Sabe? Que não é Ela tem essa legal os pais consciência. brigarem por dinheiro. E Legal. quanto que a gente nasce num berço que a maioria dos pais são brigas por dinheiro. Sim, Né? e é fato mesmo. Ou seja, é o tipo de coisa que eu falo. A maior parte dos divórcios não é por falta de amor. O amor acabou, não é. Caraca, isso é muito forte, É hein, dinheiro. cara? O amor acaba depois do desgaste que o dinheiro trouxe na família. Você pode ver. Que loucura, né, cara? Pode ver. É, Você pergunta pra qualquer pessoa, por que você me roubou? Ou então não sei o quê? É dinheiro. é dinheiro. Aí filha da mãe, claro, desgastou, perdeu a relação. Mas Que é loucura. dinheiro. A maior loucura. parte. Claro, quando não tem abuso, coisas desse Sim, tipo, mas lógico. o dinheiro é a maior parte das brigas. E às vezes de casais que estão juntos, mas estão separados. Olha que louco. É aquele lance da cama separada. Ou às vezes tá até cama junta, mas cada um vira para um lado e... Então não acho nem que aí um com o outro, né? É louco isso. eu né, falo, cara, o que eu faço hoje não é um trabalho, é uma missão de vida. Com certeza. E uma missão de vida egoísta. Porque eu sou egoísta. É foda falar isso, né? Por quê? Porque eu ajudo as pessoas. Mas cada vez que eu ajudo elas, eu me energizo muito mais. Com certeza. Então, assim, eu falo, seja um egoísta desse tipo, porque Nesse vai, cara, você vai sentido. transbordar. Porque cada vez que você vai, né, fazendo a diferença na vida das pessoas, é isso que vai impactando. Então, hoje, né, o nome da nossa empresa é FAD, F-A-D. Justamente porque fazendo a diferença. Que é isso que a gente faz, né? Enfim, eu tô aqui trocando essa ideia contigo pra ver se, cara, como que eu faço a diferença pra galera da audiência da Marcela? Como é que a galera, de alguma forma, se pegar alguma coisa, ajudou? Então, cara, esse é o meu legado, essa é a minha missão. É fazer a diferença. Os investimentos é uma maneira de eu levar isso, né? Tipo, Faz a diferença na minha vida pra caramba, viu, gente? E assim, a gente tem uma outra empresa que a gente é sócio, que a gente é parceiro. Uhum. Por que a gente entrou no teu projeto? Porque os nossos propósitos são extremamente alinhados, velho. Porque você faz a diferença na vida das pessoas. O teu projeto faz a diferença. Porque quantos projetos eu falei não? Por quê? Sim. O pré-requisito é, isso aqui faz a diferença na vida das pessoas. Quantas que te coisas... move, né? Cara, quantas coisas... Já recebi propostas pra ganhar muito dinheiro com coisas de apostas esportivas e tal. Sim. Não é o que eu acredito. Uhum. Não é o que eu vejo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Pelo contrário, vai derrubar a vida das pessoas. Sim. Então, pra mim, não faz sentido. Agora, quanto vale uma pessoa porque agora tá falando inglês fluente, tá viajando, tá Ganhando descobrindo o dinheiro. mundo, tá conhecendo o gringo, né? Tá ganhando mais dinheiro, cara, tá aumentando a autoestima. Sim. Às vezes tá aposentada e depois não tem mais rumo da vida e aí aprendeu uma língua, agora tá viajando, visitando o neto, falando com o neto em inglês. Cara, eu fico arrepiado, porque é foda, velho. É lindo, é lindo. É isso. Eu amo também essa... Lógico, cada um no seu viés, né, no seu nicho, mas eu acho que a gente deu muito certo como parceiro justamente por isso, porque você carrega no teu coração um propósito que é exatamente igual ao meu, que é de fazer a diferença na vida das pessoas, é entender que, pô, tu pode salvar um casamento, pode salvar uma vida. Quantas pessoas se suicidam por causa de dinheiro, Renan? Sim. Entende? Então, isso faz muita diferença. Aí, pô, eu sei que quando a pessoa... Eu falo sempre que eu profetizo na vida da pessoa. Ou ela aprende inglês, porque ela vai precisar melhorar na carreira, e ela vai melhorar se ela aprender inglês, ou porque um dia ela vai ficar rica e vai viajar o mundo, porque viajar o mundo com inglês é muito mais legal, né? Com certeza. É outra coisa. Eu falo que... Você já teve na Disney, né? Uhum. Imagina você ir na Disney e você tá com o som desligado. Legal, você vai aproveitar a experiência, mas você aproveitar 50% dessa experiência. Então, você ir com o áudio ligado é outra coisa, cara. Então. É totalmente diferente. Você aproveita, de fato, cada brinquedo, cada coisa, né? Então, é muito diferente. A Jaque também fala inglês, né? Como vocês aprenderam inglês, by the way? Cara, então, eu falo que o meu foi muito de necessidade, porque eu sempre tive muita trauma de inglês. Eu não gostava de inglês. Porque a minha família... bem, viu, gente? A minha família, ela é assim, ela é uma família classe média baixa. Então, tudo era difícil. Então, na época que eu era criança, o inglês era luxo. Sim. Não era um negócio que era rico. necessidade. Era um negócio assim, quem falava inglês era, caraca, velho, inglês. Então, assim, faz o cursinho. Então, na época, meu pai, ele tinha uma visão que a gente precisava estudar. Ele pagava os estudos, ele pagava o curso de inglês que eu lembro, que era em Madureira, que é o subúrbio do Rio, que era R$50 o curso. Caraca. Eu não saía do verbo to be. Tipo. Sim, claro. Então, assim, era só aquilo que eu aprendia. Então, era só perder dinheiro do meu pai mesmo. Na escola, eu estudei em escola municipal, aí eu estudei francês. Sério? Isso aí. E vous voulez parler français? Comment ça va?
Ah, Ça tá va bom. bien, assim? É. Je ne parle pas français. Aí, viu? Tia do François. Muito bom, mas, enfim, eu só enrolava também porque no município, infelizmente, a educação é essa. Aprendia bonjour meus élèves, essas coisas, tipo de coisa. Sim, é. E aí depois tinha inglês, aí migrou a cabeça toda. Eu falei, cara, esse troço, eu tava no francês, agora é inglês, e não tem nada a ver. Enfim, eu tinha muita dificuldade. Mas o lado, por isso que eu falei, nada é do zero. Sim. Como estagiário, né, eu comecei a ter visões de, cara, preciso aprender isso para esse mercado. Comecei a pagar cursos melhores quando eu estava, né, Lógico, empregado. para pegar um pouco mais, mas ainda assim eu tinha muita dificuldade. Sim. É difícil, era difícil. E quando que eu aprendi mesmo? Quando eu precisei ir num navio gringo, como estagiário, levar um equipamento que o pessoal que estava a bordo, o navio fundeado, e sim, o navio fundeado é parado porque o motor parou. Eu trabalhava com manutenção de motores. Eu tive que levar lá um equipamento. Eu não tinha ninguém na base. O gerente me olhou e falou, vou ter que levar para um outro lugar. Puta, isso aqui vai para onde? Aí eu falei, pô, militar, nada do zero, viu? Tudo valores. Sim. Do militarismo é assim, todo mundo é voluntário, para qualquer coisa. Caraca. Se alguém perguntar algum voluntário, todo mundo tem que levantar a mão. Tipo, é um negócio. E aí ele falou, cara, não sei como eu vou fazer. Eu falei, eu vou levar. Tá maluco, tu é estagiário, o RH me mata. Eu falei, o RH tá aí pra levar? Aí ele olhou e falou, puta, velho, se acontecer alguma coisa contigo, eu tô morto. Eu falei, eu também, porque eu vou de lancha no meio do caminho, nunca dei de... Então tá tranquilo, se a gente se morre junto. Porra, vai falando. Beleza, fui. Na hora, comecei a olhar no Google Translate como é que eu falava as palavras pra começar a já chegar certinho. Eu ia falar só aquilo e qualquer coisa além, ferrou. Ensaiadinho. Aí eu lembro, trouxe isso aqui pra entregar pro pessoal que tá aí. Foi isso que Era isso, a frase pronta. Aí cheguei e tal, subi no navio. Aí era um navio de malasianos, de Malásia, né? Cara, era um inglês muito esquisito, velho. Porque é diferente. Porque uma coisa muito que sotaque, né? É diferente. Lógico. Aí chegou, só que engraçado, eu tava com o coração a mil. Quando eu cheguei, cara, parece que foi um negócio assim, não tem ninguém pra eu pedir ajuda. Eu tenho que resolver essa parada. Just me, é isso aí. Eu comecei a falar inglês que eu me senti fluente ali. Sério, eu não sei o que aconteceu. Foi assim, ó, parecendo as tuas imersões, sabe? Sei. Que a galera sai e fala, como que eu falei isso? Nada, como que tinha tudo isso aqui na minha cabeça, eu não sabia, Pô, comecei, pá, tá aqui. Aí, que o inglês parece não sei o que dele, né? Parece que eles falam, tu. Aí eu olhei puxado, aí tá, come here. Aí eu, tá, vambora. Aí eu, dei a primeira respirada, né? Eu acho que ele entendeu, tá me levando. Aí, fomos descendo, aí foi, cadê? Eu falei, fudeu. Putz, agora tá tá muito, eu não tô entendendo, não tô ouvindo. Aí, tá aqui o equipamento. Aí, beleza, aí foi o primeiro comandante. Aí no comandante eu, desenrolou tudo. Pô. Aí ele falou, tá bom. Aí virou pro outro e falou, eu falei, não vou falar que eu sou estagiário. Não, cheguei lá e falei, sou service engineer. Pronto. O comandante, o engenheiro chegou aí, eu estufei o pino de novo, né? Pô, porque assim, o cara quando é estagiário, pô, ele quer ser um engenheiro. Lógico, né? Aí, beleza, cheguei lá, aí entreguei o equipamento, voltei. Quando eu voltei, falei, caralho, cara, sou foda. Liguei pra Jaque na hora da lancha, né? A lancha batendo pra caramba, o vento, eu falei inglês! Falei inglês! Aí ela, o que tá falando? Eu tô entendendo. Cara, fui no navio gringo, falei inglês. É muito louco. Comecei a chorar. Isso. Sensação, caralho, sensação de conquista foi mesmo. Uma explosão de sentimento, assim, sabe, muito legal. E aí, a partir dali, foi um destrave que eu fazia curso ainda, só que eu fiquei muito mais... Aí ali eu animei. Sim. Eu falei, cara, eu gostei do que eu vi. Eu não me sentia... Sabe um cara inútil que... Capaz, né? Porque assim, eu ia chegar e falar assim... Sim. Ia mostrar o macacão da empresa, sei lá, ia desenrolar também. Como muitos mecânicos lá da empresa não falavam inglês, eles desenrolavam. Mas sabe aquele lance, o gringo te sacaneava, e não tinha crescimento. Claro. A partir dali, pela habilidade que eu tive de ser militar, e eu sou voluntário. O gerente começou a me olhar diferente. Sim. Porque ali era um contrato que a gente ia perder, porque assim, foi o mole que a gente deu de não ter mandado. Sim. Então era um contrato que a gente ia ter que pagar a multa e tudo mais. Assim, foi incrível. Aí de lá pra cá, gringo vinha pra cá pro Brasil, Renan, vai. Eu vou. Caraca, vai. Que aí legal. Eu comecei. Aí depois comecei a trabalhar com gringo, nunca fiz intercâmbio, nada disso. Uma puta autoconfiança, cara. Aí fui fazer entrevista, porque assim, aí depois, quando eu engenheiro, aí já era obrigação. Sim. O engenheiro tem que falar inglês. E as entrevistas... engenheiros, precisa, não tem jeito. Entrevista é em inglês, né? Então, assim, é a diferença. Aí tem engenheiro que fala, não recebo nem o piso do engenheiro. O piso do engenheiro, sei lá quanto deve estar hoje. Deve estar uns 10 mil, 12 mil. Tá. Mas tem gente que ganha 5 como engenheiro. Por quê? Porque é analista de engenharia. Mesmo sendo formado. Aí você vai ver por quê? Porque não fala inglês.
Pô, que tem... Cara, esses dias eu tava falando com um cara, um amigo nosso, meu, que tem de emprego pra TI no Canadá, pra brasileiro, tipo, chove. Eles têm que recusar os caras porque não tem inglês, cara. Não tem... E não é que não tem inglês, assim, não tem mais ou menos. Não tem o basics. Zero, não, tipo, é zero, entendeu? E com zero não tem como. Como que você vai desenvolver um projeto? Não tem como, Sim. cara. Entende? Aí eu trabalhei em estaleiro com um gringo. Eu morava numa casa, era no Brasil, era em Angra dos Reis. Mas eu passava 24 horas só com gringo. Eu era o único brasileiro. Então, assim, pra mim... Era uma imersão. Foi um intercâmbio sem eu precisar pagar e ainda recebia. Olha que maravilha. Adoro. Ainda recebia. E assim, era muito louco porque foram muitos desafios. Assim, não é fácil, né? Lógico. Não é, destravou e... Pô, tinha que falar no rádio, tinha que entender... Quantas vezes falava no rádio, pô, eu subia pra... Aí, por que tu subiu? Eu tinha entendido que ele falava come here, mas era callback. Tipo... Fala isso aí. Mas tá bom. Pô, acabou que eu operava, conversava com os caras no rádio. Então, assim, depois as coisas começam a fluir. E é aquilo, no front, né, cara? Esse que é o negócio. Eu acho que falar inglês tem muito a ver com coragem e ímpeto. Se tu não tem o ímpeto, de que adianta a tua habilidade se ninguém sabe que tu tem ela? Total. Não serve de nada. De que te adiantaria tu saber de finanças se tu não ensinasse ninguém, não salvasse vidas e casamentos com isso? Tipo, pra que adiantar eu saber esse tanto de inglês se eu não soubesse entender e ensinar pras pessoas? Então, eu acho que, tipo assim, cara, tem que ter esse... E às vezes é isso que você falou. De repente, a pessoa dá um primeiro ímpeto, mesmo que ela vá com, tipo, com tudo no coração, mas ela precisa para esse próximo passo, para ela abrir essa porta. Porque às vezes ela estuda e fica num lugar de, tipo... de passividade, entendeu? Uhum. E cara, tem que ser proativo pra ela isso. sabe, só não destravou, né? Exatamente. E olha que coisa interessante. Aí eu era engenheiro, né, de campo e tal, eu embarcava. E nessa época, a gente tava montando uma base aqui no Brasil, que era a base que tudo vinha de fora, tudo era de fora. Aí a gente começou a montar uma base aqui no Brasil. E nessa base, eu tava lá ajudando muitos gringos. E aí mandaram trazer... O diretor do Brasil mandou trazer um gringo para ser o gerente da base. Tá. Aí e trouxe, só que não deu certo. Tinha que lidar com o fornecedor brasileiro, tinha que não sei o que. Então, assim, tudo eu que tava fazendo no meio do caminho. Porque, né? Sim. E não tava fluindo bem. Aí teve você vê, né? Aí não fluiu bem, era um cara super caro. Aí tiraram, e aí o gerente gringo que trabalhava embarcado, ele virou pro diretor do Brasil e falou assim... Quando ele falou, cara, traz outro brasileiro, traz outro gringo aí, porque isso não deu certo, precisa de outro gerente, Sim. precisa ter um gerente na base, precisa ter uma base. Ele virou e falou assim, por que você não coloca o Renan? Caraca, olha a diferença, cara, como que uma atitude faz, Ou seja, né? um gringo que me indicou, porque se dependesse do brasileiro, eu não tava. Mas por quê? Porque ele tava vendo meu desempenho lá. E aí eles viraram e falaram, pô, tu acha que ele dá conta? Ele já tá fazendo isso. Enquanto vocês estavam pagando o Gary lá, que tava aqui, era ele que tava fazendo. Ele que fala com o fornecedor, ele que desenrola as coisas pra mim aqui, ele que faz isso. Não faz sentido. Eu não tô entendendo porque vocês querem outro cara. Aumenta o salário dele, velho, pega ele. Foi exatamente isso. E aí, ou seja, o gringo que bateu o pé, falou pra eu ficar. Tipo, estruturei toda a base operacional do Brasil, da empresa. Legal. Todos os equipamentos que iam pra qualquer parte do Brasil era a minha responsabilidade. Tudo, montei equipe, montei time e tal, estruturou. Ou seja, a gente batia meta global. Então, assim, foi um negócio muito legal. Sabe, que o inglês me ajudou com isso também. Pô, porque escutaram, né, gente? Não tem jeito, cara. Se eu não falasse inglês, eu não tinha essa oportunidade. Porque ali é contato direto. A empresa era norueguesa. Né? Então, assim, sim, eu tenho que falar com o gringo. Não adianta gerente, vê se dá pra trazer tal coisa. Não, vê gente. se dá. Não rola. Não então, dá. assim, eu tinha reuniões com empresas brasileiras, multinacionais, que era no Brasil, mas tinha brasileiro e tinha gringo. A entrevista não. A reunião era em inglês. Uhum. Então, assim, nesse universo, cara, tem como, era tudo em inglês. Você não progride, né? Esse que é o negócio. Você vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, assim, é algo realmente muito diferenciado. E uma coisa legal, Marcelo, porque, assim, eu era um inglês, né, assim, vai nos trancos e barrancos. Uhum. E eu tava meio enferrujado, porque eu saí da engenharia, aí, comecei com finanças e tal, não tinha muita... Aí você meio que dá aquela desapegada. Mas sempre que precisava, você ia, né? Sim. E aí eu lembro que você me convidou pra imersão. Né? Aí eu fui até com a Jaque, tal, na imersão. Foi em abril, né? E ali na imersão, tava meio engasgado ainda e tal. E no final da imersão, tava fluindo bem. E olha que legal. Depois da imersão, a gente fechou Na verdade, estava conversando com uma empresa colombiana pra gente ver se fazer algum tipo de parceria e tal. E aí a gente fez uma reunião, um sócio dela
colombiano, mas estava trabalhando no Google, ou seja, lá em São Francisco. Aham. E a outra. Aí tá. Aí, pô, tá bom. A reunião vai ser como? Aí o cara falou, eu prefiro inglês. Tá, vamos fazer inglês. Ok. Começamos, Let's pá. Vamos fechar o negócio? Vamos fechar o negócio. Pronto. Depois passei pro time, resolvido. Então, assim, olha só, aí, uma coisa legal, pô, tua própria empresa agora, porra, em outro... Aí é muito legal. Internacionalizando, cara. Você fala assim, caralho, velho, tipo, olha que legal. Exato. Aí, E tem muita gente que embarrera aí, não cresce mais a empresa porque não tem como. se você não fala, se você não desenrola, se você não... Tipo, entendeu? Até a pessoa pra fazer negócio com você, ela não vai ter confiança. Com certeza. Ela fala, pô, ele é muito bom, mas eu não entendo o que ele fala. Se eu falar pra falar isso, será que ele vai fazer? Será que vai fazer aquilo? Exato. Às vezes a gente tem confusão de comunicação quando é em português, imagina traduzindo, né, cara? Então, mesmo você falar, eu uso o Google, tem inteligência artificial. Cara, nada substitui uma reunião olho a olho, entendeu? Tipo assim, não, vamos aqui, nós ao vivo, é outro rolê. Cara, eu amei contar a sua história aqui, de verdade. Eu me emociono muito com a tua história, porque a gente tem muitos pontos, assim, de congruência, né? De convergência, que são das nossas histórias e dessa de querer fazer mesmo a diferença na vida das pessoas. Conta pra galera onde que eles te acham, para eles também melhorarem a vida deles e transformarem a vida deles na questão financeira. Massa. Meu Instagram é Renan Diego Oficial. Renan Diego Oficial. Nas redes sociais tem lá Instagram, TikTok, você encontra em todos os lugares. E no YouTube tem o Produtividade Financeira e tem o nosso podcast no Spotify, né? Daqui a pouquinho a Marcela vai lá bater um papo com a gente, que é o Profadcast. Você encontra no Spotify e também no canal do YouTube Profadcast também. Profad. Muito bom. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, por ter aceito o meu convite. Um beijo no seu coração. Foi um prazer, viu? Ótimo. Que energia boa. Um abraço. Bora evoluir.